Durante muitas eras, animais e humanos conviveram juntos na natureza, mas infelizmente, nem sempre esse convívio era pacífico, o que já resultou em muitas perdas. Olá, e seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais. No vídeo de hoje iremos falar de 10 espécies que foram extintas pelo homem. Vamos lá! Número 1. Dodô. Era uma ave endêmica das Ilhas Maurício, localizado no Oceano Índico e pertence ao continente africano. A ave era pacífica, já que seu corpo foi de uma evolução do qual não era necessário predadores, já que não era presa de nenhum animal da região. Após a chegada de marinheiros europeus à ilha, uma caça excessiva pelo animal foi feita, e como não pressentia o perigo, ela foi rapidamente abatida. A vinda de outros animais selvagens que não eram da região, como porcos, macacos e ratos, contribuíram muito para a extinção porque destruíram seus ninhos e competiram por recursos, sendo mais agressivos que a ave em questão. Número 2. Periquito da Carolina. Era uma pequena espécie de papagaio, medindo até 30 centímetros, do qual possuía belas penas de cores verde, amarelo, vermelho e laranja. Viviam nos Estados Unidos, indo da região sudeste até a sudoeste, uma das poucas espécies de papagaio que habitava a região norte das Américas. O principal fator que levou até a sua extinção foi a caça por suas penas para enfeitar peças de roupas e chapéus. Por serem de cores bem vibrantes, a procura por peças assim eram abundantes. Mas outros motivos, como perda de seu habitat para o crescimento da agricultura, como também o tráfego ilegal para a criação de animal doméstico, teve um impacto muito negativo para a espécie. Número 3. Lobo de Honshu. Era uma subespécie de lobos de tamanho médio, com a sua pelagem variando entre o cinza e o marrom avermelhado, além de bem grossa, capaz de suportar o frio do país que habitava, o Japão. Assim como os outros lobos, essa subespécie também viviam em alcateias, com cada lobo fazendo sua parte. Eles comiam os animais típicos de sua região, como cervos e javalis, e eles também eram ótimos em se adaptar, podiam sobreviver em florestas densas, como também em áreas rochosas. Sua extinção acabou acontecendo devido à caça excessiva para a proteção do gado na região do Japão, e com o aumento das cidades na zona mais rural, o habitat dos lobos era destruído para abrir mais território para as plantações. Por viverem em um país onde é um arquipélago, as tentativas do animal tentarem sobreviver eram nulas. Por causa desses fatores, o avistamento do último lobo de Honshu aconteceu em 1905. E desde então, houve relatos não confirmados e controversos, mas a subespécie é considerada extinta na natureza ainda no início do século XX. Número 4. Carriça do mato. Era uma pequena ave que chegava até os 12 centímetros e era endêmica da Nova Zelândia. Sua plumagem era de um marrom acinzentado com listras em suas costas, além de suas penas serem de um comprimento muito maior do que se esperaria pelo tamanho de seu corpo. O pequeno pássaro poderia ser encontrado em árvores e arbustos, se alimentando de pequenos invertebrados como insetos e aranhas, muito encontrado em áreas florestais. Muitos acreditam que a extinção do animal foi devido à introdução de animais predadores como ratos, doninhas e furões na Nova Zelândia, além da fragmentação e destruição de seu habitat, com o último deles falecendo em 1960. Número 5. Tarpão. Foi uma espécie de cavalo selvagem que habitava nos países do leste europeu como Rússia, Ucrânia e Polônia. Muito parecido com os cavalos modernos, possuindo uma pelagem que variava entre o cinza marrom avermelhado, e muitas vezes exibindo uma listra dorsal escura. Assim como qualquer outra espécie, eles também viviam em grupos liderados por um garanhão e também eram herbívoros, se alimentando de capim e da vegetação baixa. Sua extinção aconteceu entre o século XIX e XX, onde a perda de habitat para a expansão agrícola, a procura de recursos e a caça por eles resultaram em seu desaparecimento. Se você está gostando do conteúdo do vídeo e está achando ele bem informativo e esclarecedor, então já deixe o seu like, e também se inscreva no canal, não esquecendo o sininho de notificações. Conto com você para ajudar ainda mais o canal a crescer. Número 6. Sapo dourado. Era chamado assim porque sua coloração era de um amarelo vivo, às vezes alaranjado, lembrando muito uma cor dourada, mas apenas para os machos. As fêmeas já possuíam uma coloração esverdeada com manchas pretas pelo corpo.
A espécie vivia nas florestas nubladas do Panamá e da Costa Rica, principalmente as regiões de Monte Verde e Cerro Pando. A causa de sua extinção foi devido à perda de seu habitat por possíveis doenças fúngicas, como também as mudanças climáticas acontecendo no mundo. O último espécime desse sapo foi achado em 1989. Número 7. Mamute. Sim, o gigante que viveu há mais de 4.000 anos atrás pode ter sido extinto pelos humanos da época. Os ancestrais dos elefantes modernos possuíam um corpo mais robusto, pelos longos e presas mais curvadas para cima, que era ótimas para ataque e defesa, como também auxiliava para se alimentar, por comerem da vegetação do chão, já que era muito difícil achar uma árvore frutífera na grande era glacial. Muitas causas apontam para a extinção de grande animal, entre elas tem a caça feita pelo homem, não só pelo marfim para fazer armas, mas também para se alimentarem da carne do mamute, como também a mudança gradual do clima. Com as temperaturas aumentando, muitos acreditam que o animal não conseguiu se adaptar e acabou com a sua extinção. Número 8. Unicórnio da Sibéria. Uma espécie de rinoceronte com um corpo robusto e pernas mais longas do que os rinocerontes modernos. Ele leva esse nome popular porque muitos acreditam que o chifre que ele possuía tinha propriedades curativas, e os mercadores mudaram a aparência do animal para algo mais belo para as pessoas se encantarem e comprarem o produto feito a partir do pó do chifre do animal. Ele habitou o local onde hoje é a Eurásia, incluindo partes da Rússia, China, Ucrânia, Cazaquistão e outros países da região, porém os fósseis mais achados dessa espécie foi localizada mais na Sibéria, um local da Rússia. Pesquisas revelaram que ele era um herbívoro e se alimentava da vegetação dura disponíveis em estepes e pradarias, locais onde eles eram muito vistos. Ainda não se sabe ao certo o motivo de sua extinção, muitos acreditam que a mudança climática é o principal fator, outros já acreditam que os humanos foram o motivo por causa da caça por alimento. Mas o que você acha que foi? Deixe nos comentários a sua opinião, ela é muito importante para nós. Número 9. Leão do Cabo. Já foi a maior espécie de leão que já habitou a Terra, medindo mais de 3 metros de comprimento e pesando quase 300 quilos. A espécie vivia no sul da África, onde o clima era mais frio e seco. E estudos indicam que esse seria o motivo do qual a juba dessa espécie era mais longa e mais escura do que as outras que existem até hoje, em outras regiões da África. Eles se alimentavam das presas que existiam no local como zebras, antílopes e girafas, mas com a chegada dos colonizadores no local, eles começaram a atacar o gado para se alimentarem também. A caça esportiva por esse animal, além da caça para proteger o gado e propriedade, fizeram com que a espécie tivesse um declínio muito rápido para sua extinção, com o último sendo morto em 1865. Número 10. Norfolk Cacá. Era uma espécie de papagaio que chegou a medir até 38 centímetros de comprimento, suas penas variavam entre o marrom e o alaranjado e seu bico era proeminente, sendo bem pontudo e curvado para baixo, fazendo dele o único entre todas as espécies. Viviam na ilha de Norfolk, na Nova Zelândia. Eles podiam viver no solo e nas árvores altas, se alimentando dos frutos que eram encontrados nelas. A extinção da espécie começou com as chegadas de colonos europeus na ilha. As aves eram caçadas para o alimento como também para viver como animal de estimação durante o século XVIII e XIX, mas o último da espécie morreu em 1851, vivendo em um cativeiro em Londres. É muito triste pensar que animais tão belos e importantes para o ecossistema morreram por causa de mãos humanas, mesmo esse não sendo o fator principal. O fato deles quererem destruir em vez de preservar custou a vida de muitos animais, algo que não podemos deixar acontecer hoje em dia. Os animais são importantes para a natureza e temos que ter consciência disso e viver pacificamente com eles para evitar que mais espécies desapareçam para sempre. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele para mais pessoas, afinal precisamos conscientizar muito mais. Irei deixar aqui mais um vídeo que fala sobre os animais extintos, tenho certeza que é tão informativo quanto esse. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!